Chamo agora para compor a mesa a candidata Lucimara e passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará as perguntas de língua portuguesa. Boa noite, senhora Lucimara, tudo bem? Vou iniciar a sua arguição pela matéria de língua portuguesa. 3 perguntas a respeito da disciplina. A senhora está preparada? Podemos começar? Podemos. Primeira pergunta. Eu gostaria que a senhora me dissesse quais são os modos verbais. Indicativo, subjuntivo, Mais algum? imperativo, Segunda pergunta. Qual o plural de girassol? girassóis, Terceira pergunta. Qual o aumentativo de homem? menzarrão, Estou satisfeito, passo a palavra para o examinador João Ricardo. Muito obrigado, boa sorte. Boa noite, candidata Lucimara. Você é o seu examinador de Direito. Podemos começar? podemos. Qual a diferença entre escuta especializada e depoimento especial? Minuto, excelência. A escuta especializada é realizada através de profissionais, psicólogos, quando o menor precisa ser ouvido. Depois, eu acho que eu confundi, excelência. Pode reformular, à vontade. Depoimento especial e escuta especializada, né? Isso. Não me recordo, excelência. Segunda pergunta. Qual a diferença entre requerimento e requisição? Processo penal. Requisição é elaborado pelo ministro da Justiça e o requerimento, ou pelo MP, e o requerimento é elaborado pelo advogado ou pela parte? No âmbito de uma solicitação, como formas de solicitação, qual seria a diferença entre requerimento e requisição? Em termos de processo penal, inquérito policial? Requerimento. O promotor de justiça, ele requer algo ao delegado ou ele requisita? Ele requisita. E qual seria a diferença, então, de um requerimento de um advogado para uma requisição de um promotor de justiça no âmbito do inquérito policial? A requisição do MP para o delegado seria para elaborar alguma investigação, instaurar um inquérito policial? Satisfeito. Agora vamos para a terceira pergunta. A que ramo do direito pertence o direito administrativo? Direito público. Satisfeito. Muito obrigado. Boa noite, candidata. Boa noite. Criminologia. Primeira pergunta. É correto afirmar que a criminologia ela é uma ciência independente? É correto, excelência. É Ela é correto? independente. Pode falar. Ela é independente, pois ela não, assim, ela precisa dos demais ramos, mas ela não se submete ao direito penal, por exemplo. Ela é independente na análise, na observação dos fatos
Mas acho que eu tô confundindo tudo. Não concordo, Excelência. A senhora quer tomar uma água? Pode ficar à vontade. Pode tomar uma água, pensar um pouco e responder de novo. Eu só me recordo que ela é independente, que não depende dos demais ramos. Perfeito. Continuando. Quais são os objetos de estudo da moderna criminologia? O crime, criminoso, a vítima e o controle social. Perfeito. Quais as espécies de agente controle, perdão, quais as espécies de agente de controle social? Tem o agente de controle social formal e o controle social informal. Os agentes de controle social formal são a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. O controle social informal é a igreja, a escola, a sociedade. Perfeito, estou satisfeito. Retomo agora a palavra para o examinador João Pedro, que fará os apontamentos de língua portuguesa. Gente, desculpa, eu tô suando aqui, sabe? Eu fico nervosa, me dá um branco, eu não lembro nada. Sem problemas. Logo você vai se sentir mais à vontade. Acontece com todo mundo. Tá. O João Pedro acho que está com problema de conexão. João Ricardo, quer passar na frente? Vixe, a câmera dele travou pra mim também. Tá travada a câmera dos dois aí pra vocês? Ah, Sim. Deixa eu ver. Acho que os dois... Bom. Bom, vou fazer os apontamentos aqui de criminologia, por enquanto. Não são muitos. A primeira pergunta que eu fiz pra você foi... se a criminologia é uma ciência independente. O que acontece? A criminologia, ela não é uma ciência independente. Por quê? Porque ela depende de outras disciplinas. Ela utiliza biologia, utiliza psicologia, e por aí vai, medicina, né? Então, cuidado só confundir independência com autonomia. Ela é uma ciência autônoma. Por quê? Porque ela tem seus próprios objetos de estudo e métodos. Mas ela não é uma ciência independente. Ela depende de outras coisas. Tá. Depois, eu perguntei para você quais os objetos de estudo da criminologia, você respondeu corretamente. O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Essa é uma pergunta que eles fazem bastante. E eu fiz uma... Não estou lembrando qual que é a terceira que eu fiz para você. sobre Lembrei. controle social. Perfeito, você falou corretamente do controle social formal, falou das instâncias, né, das seleções ou órgãos de controle, né, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, né, lembrar das instâncias, que às vezes eles perguntam quais são as instâncias de controle social formal, tá? Ou agentes, eles usam agentes também. Muitas vezes eles fazem perguntas com coisas que a gente sabe, só que às vezes eles usam outro nome que a gente acaba se perdendo. Tá? E a parte informal também, que não é algo formal, né, na lei, mas eles fazem parte da nossa realidade, como igreja, família, escola, que eles são grupos que buscam agregar valores para que nós possamos resolver nossos conflitos sociais
sozinhos, sem a atuação dos órgãos de seleção de primeira, segunda e terceira seleção do controle social formal. Tá bom? Obrigada. Imagina. João Pedro, consegue me ouvir? Só um minuto, gente. Eu vou ver o que eles estão falando aqui. Os dois acho que moram meio próximos, deve ter algum problema com a internet lá. Caiu energia. Caiu energia lá. Bom, eu vou ficar devendo o apontamento deles, porque eles têm um gabarito lá certinho. Sinceramente, eu não prestei atenção em todas as suas respostas nas outras matérias, tá? Mas assim que eles retornarem com a normalidade, eu peço para eles mandarem pelo menos no grupo do WhatsApp, tá bom?